A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu estou aprendendo. Estou estudando João. Hoje eu finalizo o livro de João. O último capítulo é o capítulo 21, então é João 21 que eu vou estar agora meditando junto com vocês. Eu acabei o estudo e quero passar para vocês aqueles pontos nos quais me chamou a atenção desse capítulo, que é o último capítulo do livro de João. Achei muito interessante, vários pontos aqui que me chamou a atenção e que é de aprendizado para as nossas vidas. E gostaria de compartilhar com vocês. Começando aqui, como eu disse, esses são pontos que me chamaram a atenção e eu anotei aqui o versículo número 3. Aqui fala sobre quando Jesus ressuscitou, como, né, os versículos anteriores, a ressurreição de Jesus aqui no final. E aqui, esse primeiro ponto é que tá falando a respeito de Jesus aparecendo pela terceira vez para os seus discípulos. Ali estavam alguns discípulos. Então, Jesus aparecendo pela terceira vez depois dele ter sido, depois da ressurreição. Então, aqui eu anotei os pontos nos quais me chamou a atenção desse capítulo. E no versículo 3, vamos ler. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Esse é o primeiro ponto. Que Pedro aqui, ele decidiu, ali Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes já anteriores, essa é a terceira vez. Mas aqui, Pedro ele decidiu voltar a pescar, porque Pedro ele era um pescador. Quando Jesus o chamou, ele era um pescador, Jesus chamou ele para pescar almas, e ele era um pescador de peixes. Então, era a profissão dele, e ele decidiu voltar atrás, deu um passo para trás. Ele decidiu voltar a fazer as velhas coisas que ele fazia. E alguns desses discípulos que estavam com ele, decidiram ir também. Então, às vezes, nós temos influência, nós somos influenciadores, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Pedro influenciou os outros discípulos a irem voltarem a pescar, a voltarem a fazer as velhas coisas. Então, nós temos que ter cuidado, porque o que nós fazemos, às vezes, vai afetar aqueles que estão ao nosso redor. Então, que nós venhamos estar sempre ligados nisso, prestando atenção para que nós não venhamos voltar a fazer as velhas coisas, as velhas atitudes, as velhas coisas nas quais Jesus falou para deixar para trás e prosseguir à frente fazendo aquilo que ele tinha nos chamado. Amém? Então, que venhamos estar tomando cuidado. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que me chamou a atenção é um alerta para nós, para que nós não venhamos, assim como discípulos, como Pedro era discípulo, que nós não venhamos a fazer essas mesmas coisas. E aqui também eu anotei aqui no versículo 6. Vamos ler. No versículo 6. Não, vamos ler o versículo 5 anterior, para conseguir entender melhor. Vamos ler o 5. Jesus disse-lhe, pois: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então aqui Jesus apareceu para eles e perguntou a eles se eles tinham alguma coisa de comer. O que significava isso? Se eles tinham pescado algo, se eles tivessem pescado algo, eles tinham algo para comer. Então, no versículo 6, prossigamos. E ele lhes disse, Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes.
pela multidão dos peixes. Então aqui nós vemos que quando Jesus aparece para as nossas vidas, quando Jesus aparece em nossas vidas e quando Jesus está presente em nossas vidas, é isso que acontece aqui, ó. Multidões de peixes foram pescados. Quando Jesus está à nossa frente, quando Jesus está conosco, quando Jesus está no comando, quando a palavra de comando está na boca de Jesus para as nossas vidas e nós estamos em obediência a essa voz, assim como ele disse, lançai para a direita, e eles lançaram. Primeiro eles estavam pescando, sós. Jesus não estava com eles, porque eles foram voltar a fazer as velhas atitudes. Eles foram voltar o velho trabalho deles. Jesus não estava naquele ali, Jesus não foi ali com eles. Mas, ao acabar a pescaria, já estavam ali à beira, lá já, chegando já, né, saindo do alto mar. E Jesus chegou ali na beira do mar. Quando Jesus chegou, Jesus já estava presente na vida deles. Jesus perguntou a eles, vocês têm alguma coisa para comer? Tem alguma coisa de comer? E eles disseram não. Por quê? Por que eles não tinham? Eles não foram voltar às suas velhas práticas, não foram voltar ao trabalho antigo deles. Por que eles não tinham peixe? Eles pescaram, eles foram sair para pescar e era a profissão deles, eram profissionais e nada eles tinham. Porque sem Jesus nós não vamos pescar nada, sem Jesus nós não vamos alcançar nada. Mas quando Jesus se faz presente, que ele chega ali, ele aparece para eles e diz que se eles tinham alguma coisa para comer, ele disse, ok. Para vocês entenderem, chegou aquele que provê para vocês. Chegou aquele que faz acontecer na vida de vocês. Joga a rede do lado direito. E assim, eles ouviram e foram inteligentes também. Eles obedeceram e lançaram. E ali pegaram muitos peixes. Foram muitos peixes que eles pegaram. E aí, seguindo, então, é algo que a gente tem que aprender. Para que nós não voltemos às velhas práticas, porque nós vamos estar voltando para trás no caminho onde Jesus já nos tirou para prosseguir para outro caminho. Então nós não vamos pescar nada, nós não vamos ter nada para comer, nós não vamos ter provisão. Mas Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele ainda apareceu para eles, ele ainda deu mais uma chance, porque Jesus é aquele que nos dá a chance. Ele nos perdoa, ele nos dá novas chances para que nós possamos prosseguir, acordar, despertar para aquilo que ele nos chamou. Então aqui Jesus ordenou, chegou, presença na vida deles, de Jesus, ordenou eles, ordenança de Jesus, obediência deles, e ali pescaram. E outro ponto agora interessante é no versículo seguinte, no versículo 7. Vejamos. Então aquele discípulo a quem Jesus, esse é o segundo ponto. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Até então, eles não sabiam ainda quando Jesus falou e eles não sabiam que era o Senhor. Mas um dos discípulos sabia, entendeu. Quando ouviu a voz do mestre, ele reconheceu a voz do mestre, que é João. Ele reconheceu, João é citado pelos maiores estudiosos da Bíblia que João era o discípulo amado. Então, João, mais uma vez, porque João, lá nos versículos atrás, relata que João também, quando ele chegou ali no sepulcro de Jesus e viu o lençol, os panos ali, ele creu que Jesus tinha sido ressuscitado sem vê-lo. Então, mais uma vez aqui, João ouviu a voz de Jesus e reconheceu a voz de Jesus. A importância de termos o entendimento, o nosso Wi-Fi, como diz nos nossos dias de hoje, nosso Wi-Fi conectado, está 100%, 100% cheio, não um Wi-Fi fraco, mais ou menos, médio, tá fraquinho, não, um Wi-Fi forte de conexão com Jesus. Essa conexão é com Jesus, que nós venhamos estar sempre conectados com o Pai através da oração, através da palavra, para que quando nós ouvirmos um direcionamento de Jesus, nossos ouvidos estejam afinados, nosso Wi-Fi de conexão com Ele esteja
tão forte, ao ponto como foi João aqui mais uma vez. Ei, Pedro, esse é o mestre. Ele reconheceu que era o mestre pelo ouvir a voz do mestre. Hey, essa voz aí é diferente. Essa voz não é uma voz comum, não é como a minha voz, como a sua voz, como a voz de pregadores, como a voz de profetas da terra. Não, essa é a voz do grande profeta, essa é a voz do grande mestre. Essa é a voz do grande pregador, essa é a voz de Jesus. Então, João reconheceu a voz de Jesus, que nós venhamos reconhecer a voz de Jesus, que nós não venhamos ser confundidos por qualquer uma voz, que nós não venhamos ficar confundidos quando ouvirmos algo e ficar, será que é o Pai, será que é Jesus que está falando comigo ou será que é o homem? Não, que estejamos com o Wi-Fi 100% conectado para que nós venhamos ter sempre a certeza de quando o Pai falar conosco, de quando Jesus falar conosco, que é Ele que está falando conosco. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto aqui que me chamou a atenção está no versículo 9. Vamos lá ler o versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Então ali já estava uma fogueirinha, um peixinho ali já assando e pão fresquinho. E era manhã, gente. Disse-lhe Jesus. Quem é que tinha posto aquilo ali? O peixinho, o pãozinho fresquinho. Jesus. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Então, Jesus estava ali, já com o peixinho preparado para eles, um pãozinho fresquinho para eles, à beira do mar, tinham pescado, claro, estavam com fome. E Jesus fala, agora traz os peixes que apanharam. Os peixes quais eles apanharam, porque Jesus apareceu na vida deles, Jesus se fez presente na vida deles e eles obedeceram a voz e conseguiram pegar. Então agora tinham mais peixe para eles ali estarem assando para comer. Mas aqui nós aprendemos que Jesus, ele sempre vai ser, ele é e sempre será o nosso provedor. Jesus aqui prover para nós. Ali, quando eles estavam tentando pescar, Jesus já tinha peixe, já assando. Ele já tinha pão pronto, fresco para eles. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o nosso alimento diário. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, que é o Senhor. Jesus, nós precisamos. Então, mas Jesus, ele é a nossa provisão. Que nós venhamos entender, esse é o terceiro ponto. Jesus, ele é a nossa provisão. É ele que provê para nós. Não é a força do homem, não é com a nossa força, não é com o nosso intelectual, não é com o nosso entendimento, não é com a nossa esperteza, não é com as malandragens, não é com falcatruas que venhamos conquistar as coisas, que não venha ser com isso, que venha ser com a provisão do mestre, porque ele tem para prover. Ele tem, quando você sai para buscar, ele já tá com tudo pronto para te entregar. Ele já tem tudo pronto para te entregar. Então, venhamos a confiar que o nosso Jesus, ele proverá. Ele provê, ele proverá e sempre vai prover para as nossas vidas. Amém? Então, esse é o terceiro ponto. E aqui, o quarto ponto que me chamou a atenção. Eu fui colocando em pontos assim para que ficasse separadamente as lições nas quais eu aprendi através desse capítulo. O quarto ponto é o versículo 11. Vamos lá ler o versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Então aqui nós aprendemos que uma grande lição. Vocês estão vendo que está relatando quantos peixes foram pescados? Então, aqui está dizendo no versículo 11 que a rede estava cheia. Primeiro fala, puxou a rede para a terra cheia. Aí depois de falar cheia, não só cheia, mas relatou a quantidade. Cheia de 153 grandes peixes.
E sendo tantos, não se rompeu a rede. Olha aqui, essa é a quarta lição. Pedro puxou a rede cheia. Esse número é um número simbólico. 153 grandes peixes é algo simbólico, essa numeração. Porque naquela época tinha... Até aqui, esqueci a palavra certa. Povos, ok? Eram 153 povos. Então ali, Jesus estava mostrando para eles 153 grandes peixes, 153 povos. 153 povos. Então ali, aqueles peixes estavam representando, aqueles grandes 153 grandes peixes, estava representando os 153 povos espalhados. Entenderam? Que Jesus estava falando para eles: hey, vocês estão entendendo? São 153 grandes peixes que eu deixei vocês pegarem na rede de vocês. E mesmo eles sendo muitos peixes para essa rede pequena, e mesmo eles sendo grandes peixes para essa rede pequena, ela não se rompeu, porque foi a ordem dada por mim. Jesus disse, a ordem foi dada, não foi pelo homem, foi por mim. A ordem foi dada por Deus. Então, a rede, mesmo sendo pequena, para pescar grandes peixes, ela não vai se romper. Que Jesus estava dizendo: hey, vocês não vão se romper, vocês não vão se corromper, vocês vão estar sempre fortes, porque é eu que ordenei. Vai e pesque. Jogue a rede à direita. Eles jogaram e eles pegaram. A rede não se arrebentou. Nós, como discípulos, Jesus estava dizendo para eles ali e fala para nós nos dias de hoje como discípulos. São 153 povoados que tem. Vá levar a minha palavra, vai ganhar essas almas, vai ganhar esses peixes que são representados ali, em vez de quantia de povos, é quantia de pessoas, era quantia de povos, 153 povos. Vá, se espalhem, vai falar da palavra de Deus, vai falar de mim, vai apresentar para as pessoas, vai ganhar. Não peixe, não vai pescar peixes normais, vai pescar almas. É para isso que eu chamei vocês. Vão os 4 cantos, vão todos os lugares e alcance esse povoado. Alcance esses 153 povos. Hoje Jesus fala para mim, para você como discípulo: ei, eu chamei vocês não para ficar aí limpando casa, somente em construção, somente nos seus computadores, nos seus trabalhos, não importa qual tipo de trabalho que você faz, é a sua profissão, amém, faça ela com excelência para o Senhor, mas Deus não te chamou para isso. Você como discípulo, Deus, essa não é a sua maior missão. Isso é algo que você tem que fazer aqui na terra para sustento da sua casa. Deus te deu sabedoria, te deu esse trabalho, seja grato, mas Deus não te chamou somente para isso. Você não pode depositar todo o seu tempo, toda a sua força nisso. Você precisa ir ganhar esses povos. Quantos povos existem? Quantas nações precisam ser alcançadas? Quantas pessoas precisam ser alcançadas para Jesus? Deus não te chamou somente para pegar o peixe que é o dinheiro, não, tá? É necessário sustento? É necessário, sim. Nós temos o sustento para nossa casa, nossa família. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Jesus nos chamou para pescar almas, para ganhar almas para Ele, para pescar almas para Ele. Nós precisamos tirar tempo, desse tempo que Ele nos dá 24 horas todos os dias. Cada manhã é 24 horas que Ele vai nos dar. E nós temos que ter um tempo para proclamar o evangelho, para falar do amor de Deus, ligar para alguém, orar por alguém, ajudar alguém, levantar alguém, estender alguém e falar do amor de Jesus. Essa é a nossa maior missão. Essa não é só a minha missão. Essa é a sua missão se você é discípulo. Essa é a sua missão se você é discípulo. E somos chamados para falar do amor de Deus. Então, essa é a quarta lição que eu aprendo aqui. Então, vamos agora para a quinta lição, no versículo 15, 16 e 17. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. E depois de terem jantado, disse Jesus:
a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E o capítulo 17, disse-lhe terceira vez, a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus, presta atenção nesse ponto. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Vocês viram isso aqui? Ó, no capítulo 15, Jesus perguntou ele se ele o amava. Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu para ele: Apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus perguntou novamente pela segunda vez a Pedro. E Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu para ele assim: Apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez, a segunda pergunta, a segunda resposta de Jesus. É agora a terceira pergunta de Jesus, terceira resposta de Pedro. E a finalização de Jesus novamente, presta atenção. Jesus perguntou a Pedro de novo se ele o amava. E Pedro entristeceu, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. E ele pensava: poxa, eu já falei 2 vezes para Jesus que eu o amo. Jesus não está acreditando que eu o amo. Mas Pedro não estava se ligando naquilo que Jesus estava dizendo a ele. Aqui, a terceira vez, Jesus fala para ele. Se pergunta a ele se ele ama, ele fala: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes, Jesus, que eu te amo. Ele: então, Pedro, cai a ficha. Entendo o que eu tô te dizendo, Pedro. Se você diz que me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, presta atenção no que eu estou falando. Pedro, eu te fiz uma pergunta. Depois eu te fiz a mesma pergunta, eu te fiz uma pergunta, eu te dei uma resposta, eu te fiz a segunda pergunta, eu te dei uma resposta nessa segunda pergunta, eu te fiz a terceira pergunta, eu tô te dando a mesma resposta na terceira pergunta, a mesma pergunta e no final a mesma resposta. Pedro, presta atenção, eu tô te falando 3 vezes para que você entenda, Pedro. 3 vezes eu estou te explicando, Pedro. Aquele que me ama, Pedro, me obedece, Pedro. Aquele que me ama, Pedro, faz aquilo que eu chamei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O que você está fazendo no mar, Pedro? O que você está fazendo aí, Pedro? Pedro, não é aí que eu te chamei para ficar. Pedro, não foi aí que eu te chamei para continuar a caminhada. Pedro, não foi aí. Pedro, se verdadeiramente tu me amas, Pedro. Deisiane, se tu verdadeiramente me amas. Cleito, se você verdadeiramente me ama. E assim por diante, disse Cleito, meu esposo. E você, fala seu nome. Se verdadeiramente você ama Jesus, então apacente as ovelhas de Jesus. Apacente as ovelhas de Jesus. Cuida daqueles que estão ao seu lado, que também é discípulo amado de Jesus. Cuida deles. Ajuda eles. Caiu alguém? Ajuda a levantar novamente. Ajude a levantar novamente. Ajude, você tem uma missão. Você tem a missão de proclamar a palavra de Deus. Você tem a missão de falar do amor de Deus. Você também tem a missão e o compromisso de ajudar o seu irmão para se manter de pé quando necessário for. Sim, porque um momento você pode precisar de alguém e alguém vai estar do seu lado para te apoiar. Nós precisamos entender que quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu verdadeiramente me amas, Pedro? Se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, Pedro, escuta o que eu tô te falando, entenda o que eu tô te falando, Pedro. Se tu verdadeiramente me amas, faça aquilo que eu te chamei para fazer, Pedro.
Cumpra com aquilo que eu te chamei para fazer, Pedro. Você não tá cumprindo, Pedro. Presta atenção, Pedro. Hey, acorda, Pedro. Pedro, eu tenho um plano para tua vida. Hey, Deisiane, eu tenho um plano para tua vida. Hey, você, Deus tem plano para tua vida. Deus tem plano para tua vida. Qual é o plano de Jesus para tua vida? Ganhadores de almas. Pescadores de almas. Sim, não é pescador de dinheiro só, não. Não é só abundância financeira, não. Abundância no reino, ganhando almas para o Senhor, glorificando o nome do Pai. Esse é o teu chamado como discípulo. Esse é o maior chamado. O maior chamado nosso na terra como discípulo não é ganhar dinheiro, não é sermos ricos e muito bem-sucedidos. Isso daí vai vir. Isso daí vai ser um processo no qual Jesus mesmo, ele vai querer nos abençoar. Jesus não quer abençoar os teus filhos? Claro que ele quer, mas isso não é a sua missão. Tem muitas pessoas colocando a missão de ganhar dinheiro e ficarem ricos. E estão pessoas perecendo do lado deles, estão cheios de dinheiro, não fazem nada para ajudar o seu irmão. Jesus te chamou para fazer a diferença, para ganhar almas para ele, almas para o céu. Então, que nós venhamos entender isso, gente. É necessário que nós venhamos entender qual é o nosso chamado, que Deus quer que nós façamos e qual é a prova de amor para Jesus, que ele ensina através da sua palavra. Ele disse para Pedro, Pedro, você me ama? E ele te pergunta, ei, você me ama? E qual é a sua resposta? Sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus diz, se você verdadeiramente me ama, então você vai apacentar minhas ovelhas, você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Você está fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer? Você está cumprindo com aquilo que Jesus te chamou para fazer? A missão no qual Jesus te plantou nessa terra, porque cada um de nós temos uma missão. Você está cumprindo com ela? Ou você está deixando ela de lado? Quando eu quiser eu faço. Quando eu sentir vontade eu faço. Hey, você não está demonstrando amor para Jesus. Você não está demonstrando amor para Jesus se você não está fazendo aquilo que ele te chamou para fazer. Então, eu deixo essa pergunta. Como temos mostrado a Jesus nosso amor a ele? Como? É para refletir. Hoje é segunda-feira. Aqui, para mim, que estou fazendo essa pequena meditação. E é uma meditação que vai levar para mim a semana inteira. Eu vou meditar nessa palavra a semana inteira. E se você está ouvindo hoje, não sei qual é o dia da semana que você está ouvindo hoje, mas reflita ela em 7 dias. Reflita essa palavra 7 dias. Temos feito o que ele nos chamou para fazer? Reflita. É uma reflexão para as nossas vidas. Amém? Que Jesus possa ser com você. Que Jesus venha te dar sabedoria. E lembre, o Espírito Santo traz na minha memória aqui, que Pedro aqui estava sendo corrigido e ensinado por Jesus. E Jesus nos ensina e nos corrige quando necessário, para que nós venhamos a nos posicionar para o propósito que ele tem para as nossas vidas. Nós somos falhos, erramos, como Pedro errou várias vezes. Pedro tropeçou várias vezes em sua caminhada, mas Jesus nunca desistiu dele. Jesus nunca desistiu dele. Jesus nunca desistiu dele. E Jesus nunca desiste de você. Jesus nunca desiste de mim. Então, o que eu quero aqui trazer, que o Espírito Santo trouxe na minha memória, já no final, já estava finalizando, mas o Espírito Santo trouxe, creio que o Senhor quer que eu diga, que Pedro, ele tropeçou várias vezes, mas ele continuava caminhando. Quando Jesus dava oportunidade, ele se levantava de novo e voltava a caminhar. E por ele não ter desistido, ele ter prosseguido, ele ter insistido, resultou nele ser provado, ele foi provado, ele se levantou, ele continuou caminhando e ele foi aprovado. Lá na frente, tem histórias lindas de Pedro, que Pedro ganhou muitas almas para Jesus. Mas para que isso acontecesse, nós estamos vendo cá atrás Pedro tropeçando, falhando, errando, não entendendo, compreendendo, e Jesus ali, estendendo a mão, e Jesus estende a mão para você. Ele quer te levantar, ele quer te ajudar a se manter firme, posicionado naquilo que ele te chamou para fazer. Do mesmo jeito que ele fez com Pedro, ele faz comigo, ele faz com você. Ele quer que nós estejamos de pé no propósito certo, naquilo que ele nos chamou.
Pedro foi um grande homem, grande ganhador de almas para Jesus. Pedro pregava e não ganhava 1, 2, ganhava milhões de pessoas, eram muitas pessoas que ele ganhava. E fora isso, muitas outras histórias que a palavra de Deus relata, dos atos que Pedro fez, dos milagres, das coisas que através de Pedro se cumpriu, porque ele não desistiu e Jesus também não desistiu dele. Então não vamos desistir da nossa caminhada com Jesus, não vamos desistir do chamado que Jesus tem para as nossas vidas. Não vamos olhar para a direita, não vamos olhar para a esquerda. Não vamos dar ouvidos a vozes que quer nos derrubar. Vamos entender e dar ouvido somente à voz do Mestre. Assim como João, ele conheceu a voz do Mestre. Ei, Pedro, esse é o Senhor. Esse é o Senhor que nós venhamos entender. Quando Jesus falar, ei, medo, sai. Ei, vozes contrárias, sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus te chamou para fazer grandes obras. E assim eu declaro sobre a tua vida, você vai alcançar, porque Jesus é contigo. Não desista, prossiga. Jesus é contigo. Deus abençoe sua vida.